O tema da nossa aula de hoje é República e Democracia no Brasil, né? Dentro do período de 1946 até 1964, né? Então, o fim ali do período do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo, até o golpe civil-militar ali em 1964. A habilidade é identificar as principais características do Estado brasileiro em diferentes períodos da República, analisar a composição da rede urbana brasileira, uma habilidade de geografia, e reconhecer os principais movimentos rurais e urbanos de contestação aos sistemas político-econômicos ao longo da história. O Brasil no mundo bipolar, né? Então a gente viu na aula passada que esse período aí era um período da Guerra Fria, o mundo dividido, né, entre a União Soviética e Estados Unidos. E aí dentro desse período, né, entre o fim do Estado Novo e o golpe militar de 1964, o Brasil transitou entre dois projetos de nação. Então a gente vai ver que dependendo de quem estivesse no poder, estava mais alinhado aos Estados Unidos ou mais alinhado à União Soviética, né, mais liberal ou mais nacionalista. Então, o cenário político aí, né? Quem que era a galera ali dentro desse cenário político na época? A gente tinha aí três partidos principais, né? O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que é o partido do Getúlio Vargas, que defendia o quê? Um Estado mais interventor em áreas estratégicas. Entrada controlada de capitais estrangeiros em forma de investimento, né? E não na criação da dívida externa. E há uma independência econômica em relação aos Estados Unidos. Depois a gente tinha ali o PSD, o Partido Social Democrático, do Juscelino Kubitschek, associação entre Estado e capital estrangeiro, desenvolvimentismo, empresas estrangeiras, e era simpático aí ao getulismo, então estava mais ou menos aí, né, no meio termo. E a UDN, que é a União Democrática Nacional, né, que aí já vai entrar num viés bem mais liberal, que a economia é regulada pelas leis de mercado, desenvolvimento via iniciativa privada nacional e estrangeira, remessa de lucros liberada e um posicionamento anticomunista, né, bem mais alinhado aí aos Estados Unidos. As eleições presidenciais aí, para a gente ter uma noção da participação, né, da população nessas eleições presidenciais. Quando a gente viu o cenário ali da Primeira República, a gente viu que a participação da população ela era muito pequena, né, durante a Primeira República, por uma questão até das próprias leis que impediam que a maior parte da população participasse, né. Então, por isso que a gente tem um crescimento tão grande aí, ó, das eleições de 1930, lá quando o Getúlio assume, para 1945, né, que é logo ali da saída do Getúlio. A gente tem um aumento considerável aí da participação da população. Então, por exemplo, né, para a gente entender, as mulheres que não podiam votar passam a poder votar. Isso já faz com que o número cresça consideravelmente, né? E isso todo esse cenário aí indica pra gente o quê? Um fortalecimento da democracia, né, da participação democrática da população no país desse período aí. O governo Dutra, né, que após o Estado Novo ali é o primeiro, de 1946 a 1950, o Dutra está dentro do viés liberal, muito mais próximo aos Estados Unidos, né? O símbolo dessa proximidade aí, dessa amizade entre o Brasil e Estados Unidos é a própria Carmen Miranda, que apesar de ser portuguesa, ela representava o Brasil, né, em Hollywood e tudo mais, essa aproximação entre os dois países. E é criada a Constituição de 1946, né, que é considerada uma das mais democráticas e liberais. As eleições presidenciais de 1950. Getúlio enxerga longe e prevê os acontecimentos, por isso queremos ele, a todo e qualquer momento. Isso escreve um operário, seu fã e admirador, que lhe quer como presidente e não como senador, né? Então, a gente tem aí até alguns errinhos aí, né, entre aspas, de português, porque tá da forma como foi escrito realmente na época. Então, a gente tem, com as eleições de 1950, a volta do Getúlio Vargas, né? Depois de passar ali os seus muitos anos no poder, desde, né, lá de 1930 até 1945, quando ele sai pela primeira vez, o Getúlio Vargas chega ao poder por meio de uma eleição, né? Ele é pela primeira vez eleito, escolhido pela população aí para se tornar presidente. E ele vai governar de 1950 a 1954, né? Ele quase termina aí o mandato dele. Então, a gente tem aí a figura do Getúlio Vargas, né, com todo o seu viés muito mais nacionalista do que liberal, diferente do
do Dutra, que a gente acabou de ver, e a gente tem aí o João Goulart trabalhando dentro do governo, né, do Getúlio Vargas. O João Goulart a gente vai ver mais pra frente aí, né, o alinhamento dele, muito mais essa questão aí, se afastando dos Estados Unidos. E aí já, né, ali no final do governo do Getúlio Vargas, acontece ali o atentado da Rua Toneleiro, que, segundo, né, o que se apura na época, o chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas, né, essa figura que está assinalada aí, circulada, ele tenta, né, assassinar o Carlos Lacerda. Lembrando que o Carlos Lacerda é o líder aqui da UDN, né, que é o partido extremamente liberal e totalmente o contrário ali da ideia do Getúlio Vargas. Então, Carlos Lacerda, na verdade, era a pedra no sapato do Vargas, né, durante o governo do Vargas aí. E aí acontece esse atentado que se apura o quê? Que o chefe, então provavelmente, né, enviado pelo próprio Getúlio Vargas, teria tentado assassinar ali o Carlos Lacerda. E isso vai gerar toda uma crise, né, dentro do governo do Getúlio Vargas. Ele é instruído aí a renunciar e tudo mais. E aí a grande saída do Getúlio Vargas, uma figura aí que tão importante dentro da história do Brasil, ele não ia simplesmente renunciar, né? E a saída que o Getúlio Vargas aí encontra, né, é cometer o suicídio, né? Com a frase conhecida por todos nós, né, que ele fala: saio da vida para entrar na história, né? E aí ele comete suicídio ali no Palácio do Catete, né, a sede do governo, em 1954, né? E os historiadores defendem que esse ato adiou o golpe militar, né, que vai acontecer em 1964, que era algo que já estava para acontecer. Porém, ao se suicidar, o Getúlio ele vai causar uma grande comoção, né, popular, porque o Getúlio tinha um apoio muito grande da população. A gente consegue ver por essa própria imagem aí, né, que é o cortejo dele, ó, a quantidade de pessoas. Então, isso faz com que os militares que já estariam preparando esse golpe aí, eles tenham que recuar, né, por não terem exatamente o apoio da população. Nesse QR Code aí tem a carta testamento, né, completa do Getúlio, onde está essa frase: saiu da vida para entrar na história. E ele, depois de tantos anos de poder aí, o Getúlio acaba saindo do poder de forma bastante trágica, né? Após isso, a gente tem a chegada do Juscelino Kubitschek ao poder de 1956 a 1961, né? Embora a gente tenha falado ali de um certo alinhamento do JK, né, um certo interesse pelo próprio getulismo, o JK chega ao poder com uma postura bastante liberal, né, totalmente desenvolvimentista, investindo, por exemplo, muito na vinda de empresas automobilísticas para o Brasil, né, na construção de estradas e toda aquela ideia que entra aí dentro desse lema dele aí de 50 anos em 5, né, de desenvolver o Brasil 50 anos em apenas 5 anos. Então, tudo isso dentro de um viés muito mais liberal e alinhado ali aos Estados Unidos. Aí, para a gente integrar essa ideia toda do que a gente está falando aí, né, ó, a população e a situação de domicílio. Em amarelo aí a gente tem a população urbana e em vermelho a população rural. Se a gente analisar, né, aqui, ó, em 1940, a gente tem o quê? Uma população no Brasil rural muito maior do que a população urbana, né? E em 1950, esse cenário ainda continua, porém a gente percebe que a população urbana já cresceu um pouco mais, 1960 também. Na década de 70, a população urbana ultrapassa a população rural, né? E isso vai ser uma constante aí, né? Se a gente analisar de lá até 2010, né? 2010 a população urbana já é muito superior à população rural. Então, a gente tem um crescimento da população como um todo e a concentração dessas pessoas muito mais nas cidades do que no campo. Tudo isso vai vir dentro desse contexto aí da modernização, do desenvolvimentismo desses governos nesse período, tá? Aí a gente tem esse mapa aqui falando do fluxo de migrações. Esse desenvolvimento promovido, por exemplo, pelo Juscelino Kubitschek, ele vai ter um foco muito maior na região centro-sul do país, né? A região sudeste e a região sul aí. Então, o que esse mapa mostra pra gente? Que muitas famílias saem do nordeste e do norte e migram para essas regiões que estão se desenvolvendo muito rapidamente. Isso é negativo no sentido do que? A gente não vê um desenvolvimento do território brasileiro como um todo. Esse desenvolvimento ele é concentrado em regiões específicas, enquanto que regiões como o norte ou o nordeste, por exemplo, são
deixadas de fora desse desenvolvimento, continuam em completo atraso, sem um investimento adequado por parte do governo federal, ok? Após o Juscelino Kubitschek, a gente tem o governo aí do Jânio Quadros em 1961, apenas 1961, ele fica pouquíssimos meses aí no poder, né? O Jânio Quadros, ele é eleito pela UDN, que é o partido que a gente viu lá atrás do Carlos Lacerda, extremamente liberal e tudo mais, alinhado aos Estados Unidos, anticomunista e tudo mais. Porém, o que o Jânio Quadros faz? Vai lá e condecora o Che Guevara, que é um dos principais líderes da Revolução Cubana, uma revolução comunista dentro da América, que vai trazer aí assustar todo mundo, né? Porque vizinho dos Estados Unidos ali, a gente vai ter um país que se torna comunista alinhado à União Soviética. O Jânio Quadros vai lá e condecora o Che Guevara, né? Isso vai trazer sérios problemas para o governo dele, né? Uma séria oposição aí, porque alguém que se elege dentro do viés liberal, depois vai e faz isso, vai ganhar alguns inimigos. E por conta disso, o Jânio Quadros, ele renuncia o poder, né? E aí, renunciando o poder, quem assume no lugar dele é o João Goulart. O João Goulart, ele já tem aí um viés muito mais nacionalista, né? Até por ser aí do próprio PTB. E até para vocês terem uma noção, quando é para ele assumir o poder, ele está na China, né? Um país comunista. Isso já vai gerar um certo problema para ele aí. Como ele é muito mais nacionalista e tem-se esse temor por parte das elites de que ele estivesse alinhado ao comunismo soviético e tudo mais, quando ele assume o poder, é instituído o quê? O parlamentarismo no Brasil. Que, em poucas palavras, é assim, o presidente está ali, mas não é ele que manda, né? Os poderes do presidente são muito limitados. Então, beleza, já que vai ser o João Goulart, vai ser, só que ele vai ser no sistema parlamentarista, que é para ele não mandar muito por aqui. E isso não vai ser bem visto pela população, né? Principalmente a população mais pobre, ele não gosta disso e vai pressionar para que isso mude. E aí a gente tem a volta ao presidencialismo, né? Acaba ali o parlamentarismo, volta o presidencialismo. E a elite é que não gosta dessa vez, né? Porque o João Goulart, ele vai vir aí com várias ideias, né? Como, por exemplo, as reformas de base e tudo mais, que beneficiam a população mais pobre, mas que não é interessante para a elite. Então, isso já vai gerar um certo incômodo ali do João Goulart no poder. As elites não vão concordar nada com isso, certo?